Vamos lá. Coube a mim falar sobre o uso da testosterona no homem. É mais fácil, né? Até porque o homem já tem testosterona mesmo, né? Minha declaração de conflito de interesses. Bom, ocorre o seguinte: no homem, a testosterona começa a cair progressivamente ao longo da vida, principalmente a partir dos 30 anos de idade, e alguns homens, ao chegar numa idade mais adiantada, mais avançada, têm uma deficiência de testosterona que é sintomática. Então, embora todos os homens tenham uma queda progressiva dos níveis de testosterona, nem sempre esses níveis atingem níveis tão baixos que realmente criem problemas. Na realidade, nesses que criam problema, nós temos uma diminuição do número e do volume das células de Leydig nos testículos, nós temos um comprometimento da biossíntese dos esteroides sexuais e nós temos também um comprometimento do suprimento sanguíneo para esses órgãos sexuais. Todo mundo com envelhecimento vai tendo uma dificuldade de suprimento sanguíneo em todos os lugares, inclusive no testículo, né? Com isso, nós temos um comprometimento, então, da produção de testosterona a nível de testículo. Mas, na realidade, no homem que envelhece, existe também uma diminuição da testosterona por conta de uma diminuição da produção e uma resposta diminuída do LH ao GNRH. Então, o que acontece? Quando o indivíduo vai envelhecendo, o GNRH já não é capaz de estimular da mesma forma a produção de LH, que é a gonadotrofina que estimula as células de Leydig a produzirem testosterona. Paralelamente, existe também um aumento da sensibilidade hipotalâmica a níveis de testosterona mais baixos. Então, o que acontece? O indivíduo vai fazendo um feedback mais baixo à medida em que envelhece. E aí também uma perda de ritmo nictemérico, quer dizer, normalmente o homem tem a testosterona mais alta de manhã, mais baixa à noite, e à medida que ele vai envelhecendo, esse ritmo vai se perdendo e ele vai tendo níveis mais ou menos estáveis. Então é uma situação sui generis, porque nós temos no homem que envelhece um hipogonadismo que ao mesmo tempo é primário e secundário. Ou seja, tanto compromete a gônada, que deixa de produzir testosterona nas quantidades que deveria estar produzindo, como compromete também o hipotálamo, que deixa de estimular aquela gônada à produção de mais quantidade de testosterona. Então, nós temos uma situação sui generis, em que as gonadotrofinas não se elevam. Apesar de o testículo não estar produzindo testosterona em quantidades adequadas, o que na mulher é evidente quando ela chega na menopausa, porque ela deixa de produzir estrogênios, então o que acontece? A FSH se eleva imediatamente. No homem não existe isso. Então, se nós formos esperar a elevação de gonadotrofina para fazer diagnóstico de hipogonadismo no homem que envelhece, nós não vamos conseguir absolutamente coisa nenhuma. Porque as gonadotrofinas só vão se elevar naqueles homens que tiverem uma lesão testicular. Aí sim, aí ele vai ter um aumento de gonadotrofinas, e isso é bem mais precoce. Geralmente os homens com Klinefelter, por exemplo, que tem um testículo menos responsivo, tem um hipogonadismo primário, e esse sim, tem gonadotrofinas muitas vezes mais elevadas. Agora, nós temos que nos lembrar que a testosterona não é apenas um hormônio sexual. Ele é um hormônio sexual, sem dúvida nenhuma, e muitas vezes o que leva o homem ao consultório do médico são as queixas de natureza sexual, mas ele tem uma série de outras ações também extremamente importantes, inclusive metabólicas extremamente importantes, que nós devemos nos lembrar. Por exemplo, a testosterona atua através do receptor de androgênio no músculo, aumentando a massa muscular. Ele tem uma ação não só trófica sobre o músculo, mas também uma ação plásica sobre o músculo, quer dizer, ele estimula a diferenciação da célula tronco mesenquimal no sentido de músculo e inibe a diferenciação dessa mesma célula mesenquimal no sentido de gordura. Então, o que acontece? No indivíduo que tem menos testosterona, vai ter menos músculo. Na medula óssea, produção de sangue principalmente, né? No osso, em que a testosterona, através do receptor de androgênio, tem uma ação principalmente de formação óssea. No cérebro, aspectos cognitivos principalmente, é muito comum a gente ver no homem que envelhece ter uma diminuição de memória, algumas queixas cognitivas que são relacionadas à ação da testosterona.
E, finalmente, no tecido adiposo, em que a diminuição de testosterona pode ocasionar um aumento de tecido adiposo. Mas a gente tem que lembrar que a testosterona também se transforma em dihidrotestosterona, que é muito mais potente do que a própria testosterona, que atua também sobre o receptor de androgênio, o mesmo receptor, mas que vai ter uma ação principalmente na genitália externa, sendo responsável pelo aumento do pênis, enfim, principalmente a vida embrionária. A próstata, aumentando a próstata também, é muito comum quando o homem tem uma deficiência de testosterona, ter uma diminuição de volume prostático que se normaliza com a restituição dessa testosterona. Na pele, nos cabelos e nos pelos. Curiosamente, a testosterona faz cair pelo da cabeça e faz aumentar pelos no corpo, né? Quer dizer, é uma coisa bastante típica da testosterona. Mas a gente esquece muitas vezes que a testosterona, além de sofrer a ação da 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que transforma em dihidrotestosterona, ela também sofre a ação da aromatase, que transforma essa testosterona em estradiol. A Amanda já falou sobre isso aqui, a importância dessa testosterona convertida a estradiol. E ela vai ter importância onde? Principalmente no osso, onde o estradiol vai inibir a reabsorção óssea. Por isso, o homem que tem menos testosterona, ele tem dois motivos para ter osteopenia e osteoporose. Por um lado, ele tem diminuição de formação óssea, e por outro lado, ele tem uma diminuição um aumento da reabsorção óssea. E com isso, ele pode ter uma osteoporose. Tanto que um homem com osteoporose, a primeira coisa que a gente tem que investigar é a testosterona desse cavalheiro. Bom, no cérebro, curiosamente, a testosterona convertida a estradiol tem uma ação libidogênica no cérebro, interessante, porque uma das coisas que estimula a libido masculina é a conversão de testosterona no cérebro. Isso ficou muito claro nos estudos que foram feitos com aqueles homens que têm deficiência de aromatase e que, portanto, não formam estrogênio, não fabricam estrogênio, e esses homens têm uma queixa comum que é a diminuição de libido. E não melhora essa libido quando você administra testosterona, mas melhora quando você administra estradiol, curiosamente. Então, isso aí ficou claro que a testosterona no homem, no cérebro, tem uma ação estimuladora da libido, também via conversão de estradiol. E na mama, que é o motivo pelo qual não se prescreve testosterona para um homem que tenha tido câncer de mama, porque vai ser um estímulo ao crescimento daquele câncer de mama, sem dúvida nenhuma. Embora não cause câncer de mama, tem que ficar bem claro isso, mas ele pode estimular o crescimento de um câncer de mama. Bom, e essa testosterona vai circular de que formas? Ela vai circular naturalmente sob três formas. Uma, que é a própria testosterona livre, que é a forma ativa da testosterona. Uma outra forma ligada à albumina, que é uma forma de ligação extremamente frágil e que permite que essa testosterona ligada à albumina se transforme em testosterona livre com bastante facilidade. E uma outra forma ligada a SHBG, a proteína carreadora de hormônios sexuais, a globulina carreadora de hormônios sexuais, que é uma ligação extremamente forte e da qual a testosterona não se livra com facilidade. Isso significa que aquela testosterona que está ligada a SHBG não pode ser considerada uma forma de testosterona ativa, né? Então, nós temos que a associação da testosterona biodisponível, ou seja, a associação da testosterona ligada à albumina mais a testosterona livre constituem a testosterona biodisponível, que é aquela que pode ser utilizada facilmente pelo homem como um hormônio ativo. Enquanto que a testosterona total seria a soma das três testosteronas: a testosterona ligada a SHBG, a testosterona ligada à albumina e a testosterona livre. Acontece que a partir dos 30 anos, em todos os homens, essa testosterona começa a cair à razão de 1% ao ano. E a testosterona total. E a testosterona livre começa a cair à razão de 2% ao ano. Isso significa que uma boa parcela dos homens, ao chegar numa idade mais avançada, possa ter uma deficiência desse hormônio. Também a testosterona livre, que originalmente representa cerca de 2% da testosterona total circulante,
com a evolução, vai caindo para se tornar 1% apenas da testosterona total circulante. E a testosterona ligada à albumina também cai à metade, de 38% passa a 19%. E aumenta, evidentemente, a testosterona ligada a SHBG. Por quê? Porque uma das causas de aumento de SHBG é justamente o envelhecimento, é justamente o aumento de idade. Então, nós temos alguns fatores que influenciam a SHBG, quer para elevá-la, quer para diminuí-la. Então, para elevá-la, a idade, como eu acabei de falar, a cirrose hepática e hepatite, o hipertiroidismo, uma infecção por HIV, o uso de anticonvulsivantes e o uso de estrogênios, que o Lúcio acabou de lembrar para a gente nos casos de mulheres que tomam pílula, né, que tomam estrogênio em quantidade até menor, mas mais forte, mais poderosa do que o estrogênio natural. Por outro lado, a SHBG diminui na obesidade, diminui no diabetes, no hipotireoidismo, na síndrome nefrótica, na acromegalia e no uso de glicorticoide, progestogênio e androgênio. Então, são situações que causam modificação da testosterona livre. E como nós vimos que a testosterona livre é a testosterona ativa, propriamente dito, isso pode ter repercussões clínicas bastante importantes. A saber, uma testosterona livre, normal, com uma testosterona ligada a SHBG também normal, vai dar um nível normal de testosterona circulante, testosterona total circulante. Por outro lado, se nós tivermos uma SHBG diminuída, o que a gente tem? A gente tem uma diminuição da testosterona total, mas uma manutenção da testosterona livre. Ou seja, o indivíduo pode não ter absolutamente queixa nenhuma de hipogonadismo por conta de que ele tem uma quantidade de testosterona livre, portanto atuante, exatamente igual a que ele tinha anteriormente. E ao contrário, quando a SHBG está muito elevada, nós temos que a testosterona total pode estar até normal e, no entanto, a testosterona livre está diminuída. Então, é muito importante a gente aprender a distinguir a fração livre da fração total de testosterona. E quando se dosa testosterona total, nós não temos uma informação fidedigna de como está a economia de testosterona naquele homem em particular. Quando esse nível de testosterona está muito baixo, uma série de sintomas clínicos podem ocorrer. Entre eles, evidentemente, proemina o comprometimento sexual. Geralmente, como disse, é o que leva o homem a procurar o médico. Quando ele vai procurar o médico por alguma queixa, a queixa é a diminuição de libido. E aí é muito mais a diminuição de libido do que a diminuição de ereção. Isso é muito importante, porque nós vamos ver um pouco mais à frente que a ereção não é tão dependente da testosterona quanto é a libido. E quando a gente fala em libido, não fala só em libido sexual, a gente fala em libido geral, interesse pelas coisas de um modo geral. Aquele camarada que vai ficando sem interesse por coisa nenhuma, as coisas que ele gostava anteriormente, ele já não se interessa mais, etc. Isso é uma diminuição de libido, uma diminuição de interesse sexual total. Aumento de gordura corporal, o homem vai engordando, perda de massa muscular, perda de massa óssea, sintomas vegetativos, ocasionalmente a gente tem até calores, fogachos e, enfim, palpitações, etc., por conta da diminuição de testosterona. Isso é raro, mas existe. Alguns homens se queixam desses sintomas vegetativos semelhantemente ao que ocorre na mulher. Diminuição do bem-estar geral, diminuição dos pelos corporais e aqui é muito importante também, a anemia. É muito comum ser a diminuição de testosterona causa de anemia. Por isso, qualquer anemia, assim como qualquer osteoporose causada sem causa aparente, exige a investigação de do nível de testosterona, para a gente ver se ele está realmente, por isso, tendo uma anemia ou uma osteoporose. Então, o que acontece? No comprometimento sexual, como eu disse, diminuição de libido, disfunção erétil, obesidade visceral principalmente, síndrome metabólica, cada vez mais a gente vê que o indivíduo com a diminuição da testosterona vai acumulando gordura na barriga principalmente, que é o lugar onde o homem acumula mais gordura, diminuição da força muscular por conta dessa perda de massa muscular e às vezes até dores musculares e articulares. Por quê? Porque com a musculatura diminuída, as articulações vão ficando mais instáveis também. E com isso ele vai tendo também dores articulares. Dor lombar, perda de altura, fraturas, fogachos e palpitações,
depressão, falta de iniciativa, dificuldade de concentração, aqueles aspectos cognitivos que nós falamos quando citamos um dos efeitos da testosterona no homem. Diminuição da barba, às vezes diminuição da frequência de fazer a barba, o indivíduo começa a perceber que precisa fazer a barba cada 2 dias, 3 dias, porque ela cresce mais lentamente. E, finalmente, fadiga crônica e perda de energia, que pode ser causada pela anemia. A própria anemia pode causar essa fadiga crônica, esse mal-estar, essa perda de energia no homem. E, como eu disse antes, na realidade, a disfunção erétil só vai ocorrer quando a testosterona está muito baixa. Ou seja, não é o primeiro sintoma. O primeiro sintoma é perda de libido, geralmente, e perda do vigor físico. O homem, então, perde aquela energia para fazer as coisas, perde a vontade de fazer as coisas. Depois ele começa a ter obesidade à medida em que a testosterona vai caindo, ele pode ter um aumento de gordura corporal, principalmente no abdômen. Mais adiante, humor depressivo, alteração do sono, perda de concentração e até diabetes, porque esse homem aumentou de peso, ele aumentou a gordura corporal, então ele fica mais sujeito a ter um diabetes tipo 2. E só quando ele tem níveis muito baixos de testosterona, ele tem sintomas vasomotores e, eventualmente, a diminuição de função erétil. E como é que a gente faz o diagnóstico? A gente faz o diagnóstico pedindo alguns exames. Esses exames são, basicamente, a dosagem de testosterona total, a dosagem de SHBG e albumina, para quê? Para calcular a testosterona livre. Não se faz dosagem de testosterona livre. Por quê? Porque a dosagem laboratorial de testosterona livre é muito ruim. Então, faz-se a dosagem de testosterona total e, quando a gente suspeita que a SHBG possa estar alterada, dosamos a SHBG e albumina também para fazer a conta. Depois eu vou mostrar onde é que a gente pode fazer essa conta. A prolactina, porque alguns casos de hipogonadismo, na realidade, são hiperprolactinemias, e aí a gente tem que lembrar de dosar sempre a prolactina, para ver se ela está elevada. FSH e LH, que são muito importantes, como vocês viram, no hipogonadismo do homem que envelhece, o FSH e LH estão normais ou normais baixos, eles não estão nem elevados, nem abaixo do normal. Se eles estiverem elevados, faz pensar muito mais num problema primário de testículo, ao passo que, se ele estiver muito baixo, faz pensar num problema primário de hipófise. Quem sabe ele tem um tumor de hipófise, alguma coisa assim. Nesses casos, a gente tem que fazer uma ressonância magnética, etc., para investigar melhor. Não são todos os casos, evidentemente, que vão precisar de ressonância magnética. São a minoria dos casos. O hemograma, o PSA, evidentemente, e a avaliação prostática, que é fundamental. Nós não vamos começar... Nós vamos ver depois que uma das contraindicações absolutas para a reposição hormonal é o câncer de próstata, embora não haja nenhuma evidência de que a testosterona cause câncer de próstata, da mesma maneira que o estrogênio não causa câncer de mama, mas a próstata que já tem um câncer pode responder positivamente ao estímulo com testosterona. O hemograma, para a gente ver se o indivíduo tem anemia, e também por quê? Porque nós vamos acompanhar, quando vamos fazer a reposição, se esse homem está fazendo uma poliglobulia ou não. Que um dos riscos que a gente tem na administração de testosterona é exatamente que ele faça uma eritrocitose ou uma poliglobulia. Então, nós temos que ter um hemograma basal, porque se ele tiver já um hematócrito acima de 51%, por exemplo, 50%, 51%, nós não devemos começar a reposição hormonal. Nós devemos primeiro investigar se ele tem uma tendência ou não à poliglobulia, para depois pensar em fazer a reposição hormonal. O perfil lipídico, evidentemente, para ver colesterol, principalmente HDL colesterol. A glicemia, porque, como eu disse, alguns homens desenvolvem diabetes e pode ser que esse diabetes esteja relacionado à deficiência de testosterona. E, nesses casos, a testosterona melhora o diabetes. Isso é muito importante deixar bem claro. O homem diabético com deficiência de testosterona não é uma contraindicação para tomar testosterona. Pelo contrário, é uma indicação para usar testosterona. Então, quando eu falei em testosterona livre calculada, esse é o site, tem ali o ISAM, www.isam.ch/freetestohtm. Esse site é um site que qualquer um pode acessar, é de graça, e dá imediatamente o valor da testosterona livre calculada. Já foram feitos estudos mostrando que essa testosterona livre calculada é muito mais
representativa da testosterona livre verdadeira do que a testosterona livre dosada pelos métodos laboratoriais habituais, que não é tão bom. Alternativamente, a gente pode ter também a pessoa que gosta de celular, né, tem um aplicativo que faz a dosagem de testosterona livre, que é esse aí, o T-Calc, que qualquer um pode baixar de graça também, vai para o celular e a gente pode calcular a testosterona livre a partir de quê? A partir da albumina, a partir da SHBG e a partir da testosterona total. Com isso a gente calcula, então, a testosterona livre. E aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Primeiro, a suspeita. Se a gente suspeita de diagnóstico de hipogonadismo, a gente vai dosar a testosterona total, que é o mais fácil de dosar imediatamente, né? Se essa testosterona total estiver abaixo de 150 nanogramas por mililitro, evidentemente que esse indivíduo tem um hipogonadismo, não precisa fazer mais nenhum exame complexo para saber que ele tem uma deficiência de testosterona. E nesse caso, evidentemente, ele estaria indicado para fazer a reposição de testosterona. E aí, é muito importante dizer, é diferente da mulher em que a gente não faz reposição hormonal mais. A gente faz terapia hormonal na mulher, doses mínimas de estrogênio capazes de melhorar os sintomas e sinais da menopausa. No homem, não. No homem, você tem que fazer uma reposição efetiva de hormônio masculino, como você faz uma reposição efetiva de hormônio tiroidiano no hipotiroidismo, de insulina no diabetes tipo 1 e assim por diante. No entanto, se esse indivíduo tiver uma testosterona plasmática maior, total, maior do que 400, também ninguém vai pensar em hipogonadismo. Por quê? Porque provavelmente esse homem é normal e a gente não vai ter indicação nenhuma para tratar com testosterona. Agora, o grande problema é isso aqui, entre esses dois valores, entre 150 e 400. O que a gente faz? A gente dosa, então, faz o cálculo da testosterona livre, a partir da testosterona total e da SHBG. Se essa testosterona livre estiver menor do que 6,5 nanogramas por decilitro, vocês vão ver níveis diferentes em algumas publicações. Isso aí é o nível que foi estabelecido pelo consenso latino-americano de hipogonadismo. Então, nós usamos 6,5 como um número mágico para estabelecer deficiência ou não. E, se ele estiver acima de 6,5, não há indicação de tratamento, evidentemente, porque esse indivíduo estará normal. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, isto aqui é crítico. Além de ter uma testosterona baixa, o homem tem que ter sinais e sintomas compatíveis com o hipogonadismo. Caso contrário, não se pode fazer diagnóstico. Só uma testosterona baixa não faz diagnóstico de hipogonadismo. Ele tem que ter testosterona baixa e queixas compatíveis. Bom, e como é que a gente vai tratar? O tratamento, na realidade, começou com os benditos implantes em 1940, se não me engano. 1940. Não, muito antes da gente, imagine. Não é do nosso tempo, é claro que não. Isso é histórico, ora. Então, em 1940, começou a produção de implantes de testosterona, que foram usados e ainda são usados em alguns lugares com bastante eficácia, porque o implante de testosterona libera progressivamente testosterona no indivíduo. Nós não temos no Brasil comercializado. O injetável de curta duração que nós temos no Brasil e é relativamente barato e a gente acaba usando no SUS porque é o que os pacientes podem usar, que é a testosterona, geralmente éster de testosterona, cipionato, propionato, enantato, enfim, são os ésteres de testosterona. Mais adiante criou-se testosterona oral, que é um problema porque a testosterona oral tem que ser administrada 3 vezes ao dia, a absorção é errática, ela faz flutuações muito grandes e a gente praticamente não usa testosterona oral como tratamento do hipogonadismo. Mais à frente surgiram os adesivos. Inicialmente esses adesivos eram colados na pele da bolsa escrotal. Tinha que raspar a bolsa escrotal e colar o adesivo ali. Era um negócio meio esquisito e meio desconfortável, né? Vocês vão de convir que ficar raspando a bolsa escrotal para colar um adesivo é um negócio meio complicado. Mas depois
surgiram adesivos que podiam ser colados em qualquer lugar do corpo, graças a Deus, e aí nós passamos a usar os adesivos que podiam ser utilizados, mas que também não existem no Brasil. Mais recentemente, em 2002, já nesse milênio, nós tivemos a produção do gel de testosterona, que nós já temos no Brasil e que podemos usar, evidentemente, tem uma ação de curta duração. O sistema transmucosa, que são adesivos que você cola na gengiva e vão absorvendo lentamente a testosterona, que também não tem no Brasil e que tem que ser trocados 2 vezes ao dia. Não é exatamente uma forma muito prática de fazer a reposição de testosterona, porque você tem que trocar 2 vezes ao dia. E, mais recentemente, a testosterona injetável de longa duração, que é uma substância que é 1 decilato de testosterona em óleo de rícino, que permite que você aplique a primeira ampola, depois a segunda ampola com intervalo de 6 semanas para fazer o que a gente chama de matose de ataque, e depois pode ser que a maioria das pessoas utilize apenas de 3 em 3 meses ou de 12 em 12 semanas. Mas isso é muito variável, porque o indivíduo mais idoso vai precisar de um intervalo mais longo entre uma ampola e outra. E o indivíduo mais gordo vai precisar de uma injeção mais frequente, porque a metabolização da testosterona é mais rápida também. Então, o que acontece? A gente deve dosar a testosterona a partir do 2º mês, depois da segunda ampola. Na primeira não adianta nada, mas depois da segunda ampola a gente pode dosar a testosterona depois do 2º mês para ver em que níveis estão. Porque se com 2 meses, 2 meses e meio após a ampola, o indivíduo já tem uma deficiência de testosterona, nós temos que reduzir esse intervalo. E vice-versa. Às vezes chega a 3 meses e ele ainda está com testosterona relativamente bem. Então, não há necessidade de você aplicar naquela ocasião. Espera mais 15 dias e aplica dali a 15 dias. Então, tem homens que usam a cada 14 semanas, homens que usam a cada 10 semanas e assim por diante. Na realidade, o grande objetivo é esse aqui, manter a testosterona na zona fisiológica. Porque se ele estiver elevado ou se ele estiver baixo, curiosamente, os sintomas são muito parecidos. O indivíduo começa a ter menor sensibilidade à insulina, tanto no baixo quanto no alto. O indivíduo começa a ter uma dislipidemia mais acentuada também, tanto no baixo quanto no alto. E ele começa a ter um aumento de gordura abdominal, tanto no baixo quanto no alto. Quer dizer, o excesso de testosterona também pode dar acúmulo de gordura abdominal. Sendo que o excesso de testosterona, além disso, das coisas que acontecem na deficiência, podem causar uma hipertensão arterial, cardiomegalia, risco de AVC, infarto do miocárdio. Ou seja, temos que tomar muito cuidado para manter a testosterona dentro da zona fisiológica. Evidentemente, existem contraindicações, algumas absolutas, como, por exemplo, o câncer de próstata e o câncer de mama. Embora o câncer de mama masculino seja menos de 1% dos cânceres de mama de um modo geral, mas de qualquer maneira temos que examinar para ver se é o caso, e algumas relativas, que são situações em que podemos tratar o paciente e eventualmente até fazer a reposição de testosterona, desde que esses sintomas estejam sob controle. São eles: um nódulo prostático, que tem sempre que ser investigado pelo urologista, claro, né? O hematócrito elevado acima de 48% ou 50% quando o indivíduo mora em lugares muito altos. A hipertrofia prostática sintomática, aquele indivíduo que tem dificuldade para urinar, jato de urina mais fino e que realmente, se você der testosterona, você pode aumentar essa hipertrofia prostática e com isso piorar os sintomas dele. Uma insuficiência cardíaca mal controlada e aqui é muito importante, o desejo de fertilidade. Porque no momento em que você dá testosterona, você causa uma azoospermia no indivíduo. E com isso você impede a fertilidade. Se o indivíduo já tinha dificuldade de fertilizar, ele tem mais dificuldade ainda. Mas se ele quiser fertilidade, existem outras alternativas. Uma delas seria o citrato de clomifene, que se usa muito na mulher, para tratamento principalmente do ovário policístico, anovulação, etc., mas que também pode ser utilizado no homem. A monitorização vai ser feita com avaliação dos sintomas e efeitos adversos a cada 3, 6 e 12 meses, e depois disso anualmente, pelo menos. A dosagem da testosterona com 3 e 6 meses, em que a gente mantém a testosterona em torno dos valores médios da normalidade. No caso do gel, isso é muito importante. No caso do gel, a gente tem que dosar 2 horas após a aplicação do gel.
Então, a gente manda aplicar o gel de manhã, normalmente esse gel é aplicado nos ombros e nos braços. Na bula diz que pode ser aplicado na barriga também. Não é bom, não funciona muito bem na barriga. É melhor aplicar nos ombros e braços só. No caso do hematócrito, nós vamos avaliar o hematócrito a cada 3, 6 e 12 meses, depois anualmente. Se esse hematócrito se elevar acima de 54%, nós temos que interromper esse tratamento, e aí vamos investigar por que ele está fazendo esse hematócrito elevado, né? Mandar eventualmente até para um hematologista, se for o caso. A densidade mineral óssea, quando há osteoporose ou osteopenia acentuada, a gente vai repetir a cada 1, 2 anos, geralmente, a densitometria óssea. E, finalmente, a avaliação do PSA e a avaliação prostática também, que a gente vai fazer com 3 e 6 meses no primeiro ano, e depois também pelo menos uma vez por ano. Os sinais de alerta seriam um aumento de 1,4 nanogramas por mililitro do PSA em 1 ano, ou aumento de maior do que 0,4 acima dos níveis observados 6 meses depois de começar o tratamento. Quer dizer, então o indivíduo faz aquela dosagem inicial de PSA, e por isso eu disse que a gente tem que fazer a PSA inicial também. Se ele aumentar 0,4 em 6 meses, a gente já fica preocupado que possa estar acontecendo alguma coisa. E, evidentemente, a piora dos sintomas de hipertrofia prostática. Para terminar, apenas um lembrete. As melhoras não são imediatas. Dependendo do que nós estamos objetivando, do que nós estamos acompanhando, a melhora pode demorar menos ou mais tempo. Por exemplo, o aumento de força muscular, nós vamos ter uma evidência maior com 12 meses só de tratamento. A diminuição, o aumento de massa magra também com 12 meses. A diminuição de gordura, nós vamos começar a observar com 24 meses, quer dizer, nós vamos ter uma evidência maior disso depois de 24 meses. É interessante notar que houve um trabalho feito por urologista na Alemanha, em que não foi feita nenhuma tentativa de emagrecimento, nenhum tratamento para emagrecer, apenas eram hipogonáticos e receberam testosterona. E o curioso é que, ao longo de 5 anos, houve uma progressiva diminuição de peso corporal naqueles que tinham excesso de peso inicialmente. Enquanto que os indivíduos que não tinham excesso de peso inicialmente tiveram um ligeiro aumento de massa corporal. Por quê? Porque aumentou a massa magra, claro, né? E muito interessante isso. Agora, diminuição da circunferência abdominal, que também vai ficar mais evidente aos 24 meses de tratamento, aumento da capacidade de exercício com 1 ano de tratamento, e isso aqui é importante, a densitometria óssea geralmente só melhora depois de 3 anos de tratamento, quer dizer, não se pode esperar resultados imediatos em termos de densitometria óssea, então não adianta ficar fazendo densitometria de 6 em 6 meses nesses pacientes. Bom, isso, basicamente, em rapidíssimas palavras, é o que se pode fazer com testosterona no homem. E agora a Ruth vai nos falar o que acontece quando o que não se pode fazer com testosterona no homem. Muito obrigado pela atenção.